Na Primeira República, algumas práticas foram adotadas para que houvesse uma certa estabilidade política, e esse será o tema dessa aula. Durante o governo de Campos Salles, entre 1898 e 1902, foi assinado o Funding Loan, uma negociação entre banqueiros e credores ingleses. Foi concedido um novo empréstimo de 10 milhões de libras ao Brasil, com novos prazos para a quitação da dívida já existente. Para isso, o Brasil deveria cortar gastos públicos, combater a inflação, contendo a emissão de moedas, retirando dinheiro de circulação. Como garantia, o Brasil ofereceu as sendas da Alfândega do Rio de Janeiro e, se isso não fosse suficiente, o Banco Rothschild seria o novo dono da Companhia de Abastecimento do Rio de Janeiro. Isso para que o país tivesse 3 anos sem pagar parcelas com juros e mais 50 anos para terminar de pagar o empréstimo com juros. E nos 13 primeiros anos do pagamento da dívida, não poderia adquirir novos empréstimos. Essas medidas prejudicaram a indústria nacional e desagradaram a população, pois os impostos foram elevados e muitas obras públicas foram abandonadas. Com a falta de apoio da população, Campos Salles teve que fortalecer as bases no legislativo para continuar governando. Essa é a origem da política dos governadores, um acordo entre as elites de diversos estados. E apesar da tamanha impopularidade, Campos Salles atingiu diversas metas econômicas, deixando o Brasil mais bem visto internacionalmente. No governo dele, os republicanos históricos, representantes das oligarquias agrárias de Minas e São Paulo, passaram a ser mais representados. A alternância de poder entre cafeicultores de São Paulo e de Minas Gerais foi chamada de política do café com leite, nome que faz alusão às economias dos estados, café em São Paulo e leite em Minas Gerais. Esses dois estados possuíam cerca de 2/3 da população brasileira e representavam o maior colégio eleitoral do país. Essa alternância entre Minas e São Paulo foi apoiada pelas oligarquias de outros estados, por conta da política dos estados ou política dos governadores. Esse pacto entre as elites dominantes tinha como objetivo assegurar o domínio político das oligarquias e garantir que os interesses das elites estatais estivessem atrelados ao poder central. Essa prática consistia no apoio de Campos Salles às oligarquias dominantes do Estado em troca de apoio irrestrito às decisões do governo federal. Para que essa estratégia funcionasse, Campos Salles e os presidentes seguintes utilizaram a Comissão Verificadora de Poderes, um órgão do Poder Legislativo que servia para verificar os resultados das eleições de acordo com as informações contidas nos livros de registro de votos e também para legitimar a posse dos eleitos. Quando um candidato da oposição era eleito, seu mandato era cassado pela comissão, que alegava fraude eleitoral. As fraudes eleitorais realmente aconteciam, mas esse argumento só era utilizado quando se tratava da oposição. A nível mais local, as oligarquias tinham como base para o domínio do poder o chamado coronelismo. Seria o poder e controle político pelos grandes proprietários rurais, os coronéis. Esses coronéis, que além dos grandes proprietários poderiam ser políticos, patrões, padrinhos de casamento e batismo, concediam favores aos seus clientes, que pagariam com fidelidade política, principalmente nas eleições. O título de coronel era originário do período regencial, com a criação da Guarda Nacional, em que os grandes proprietários poderiam comprar esse título de coronel para poder comandar e organizar suas milícias locais. O título é hereditário, ou seja, é passado de pai para filho, e passou a se referir a esses grandes fazendeiros. A área de controle político dos coronéis era chamada curral eleitoral. Todos os que deviam favores a ele, ou seja, os clientes, deveriam votar no coronel ou no candidato escolhido por ele, e muitas vezes essas pessoas nem sabiam em quem votavam. Isso era possível graças à Constituição de 1891, pois ela estabelecia o voto aberto. Então, muitas vezes esse coronel só entregava a fichinha com o nome do candidato e a pessoa ia lá e simplesmente depositava na urna. Nesse período, era muito comum o voto de pessoas mortas ou até mesmo pessoas que não existiam. Por essas atitudes e pela ajuda dos mesários, que também ajudavam a fraudar, as eleições elas eram facilmente fraudáveis. Em resumo, havia 3 práticas que possibilitaram uma relativa estabilidade política durante a Primeira República: a política de café com leite, em âmbito federal, a política dos governadores, no estadual, e o coronelismo no poder municipal. Agora, algumas questões sobre essas práticas. 1.
É de lá, dos estados, que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam, agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. A partir do diagnóstico acima, o presidente Campos Salles criou a política dos governadores, esquema político que deu ao país uma estabilidade de configuração oligárquica. Assinale a opção que resume o funcionamento daquela política. A. Pela Constituição Republicana de 1891, as pessoas de baixa renda não tinham direito de voto, sendo, portanto, o Congresso Nacional composto somente por membros das elites e dos sindicatos oficiais. B. A inacessibilidade das camadas populares aos poucos serviços públicos tornava-as dependentes dos chefes locais para o atendimento de suas necessidades básicas, destituindo-as na prática da cidadania e, portanto, do exercício de voto. C. A Constituição de 1891 estabeleceu uma tal superposição do Executivo Federal sobre todas as outras instâncias de poder que os municípios e os estados ficaram alijados. A Constituição de 1891 estabeleceu uma tal superposição do Executivo Federal sobre todas as outras instâncias de poder que os municípios e os estados ficaram alijados da política nacional. D. Os executivos estaduais, apoiados pelo Executivo Federal, garantiam a eleição dos candidatos oficiais graças às suas ligações com o poder local dos coronéis, o que estabeleceu uma cadeia nacional de troca de favores. E a inexistência de uma legislação trabalhista da Primeira República afastou os trabalhadores urbanos da vida política, entregando dessa forma o comando do Estado brasileiro aos grandes empresários. Alternativa correta, letra D. No Brasil, o coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais prerrogativas a limitação do exercício da cidadania com o voto de cabresto, que assegurava o controle do voto. B. A autonomia política resultante da organização da economia rural da época. C. Prática da cidadania política vinculada à estrutura social dominante no período. D. Adoção de valores éticos para o atendimento das demandas políticas da sociedade. Alternativa correta, letra A. Terceira questão. Um pensamento liberal moderno, em tudo oposto ao pesado escravismo dos anos 1840, pode formular-se tanto entre políticos e intelectuais das cidades mais importantes, quanto junto a bacharéis egressos das famílias nordestinas que pouco ou nada poderiam esperar do cativeiro em declínio. O poder local exercido por um reduzido número de famílias abastadas, não apenas nas províncias nordestinas, como o texto indica, mas em todo o território brasileiro, manteve-se após a proclamação da República e contribuiu para que alguns historiadores dominassem de oligárquica essa fase do período republicano. Em nível nacional, o favorecimento do poder das oligarquias se evidenciava nessa época no formato das eleições, que prescindiam do voto secreto e admitiam a participação e a candidatura de cidadãos analfabetos. B. No combate a movimentos populares como o cangaço, que vinham causando o fim do coronelismo no interior do país. C. Na existência de uma comissão de verificação de poderes, que a cada eleição redistribuía os poderes do Legislativo, Executivo e Judiciário. D. Na nomeação de interventores junto aos governos estaduais pelo presidente, a fim de garantir que os interesses das principais oligarquias fossem atendidos. E. Na política dos governadores, baseada em acordos de colaboração política entre a presidência e os governos estaduais localmente amparados pela ação de coronéis. Alternativa correta, letra E.